Hoje eu vou explicar para vocês como que eu faço o meu estudo bíblico em inglês. Primeiramente, falar sobre a minha Bíblia. Minha Bíblia é a NVI, Bíblia Sagrada, Holy Bible. Você pode encontrar na Amazon, foi exatamente onde eu comprei. Coloca Bíblia bilíngue inglês-português, NVI, e vai aparecer igualzinha essa daqui. Você pode comprar, o valor é em torno de R$175, que foi o que eu paguei. Não é tão barata, obviamente, mas vale muito, muito a pena. Como que eu faço meu estudo bíblico? Começando pelas canetinhas que eu uso, pelos highlighters. Eu uso de várias cores diferentes para destacar informações diferentes. E como eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de olhar e já saber do que aquilo se trata, porque me ajuda a decorar dessa forma. Então, quanto mais eu rabisco, mais eu escrevo, mais observações eu faço, mais eu consigo absorver aquele conteúdo. Pessoas geralmente que são muito visuais ou sinestésicas, que gostam de escrever, de mexer, aprendem dessa forma. Se você não sabe do que eu tô falando, existem 3 tipos de aprendizado. Tem pessoas que são auditivas, visuais e outras sinestésicas. Na verdade, todos nós somos os 3, mas você tem a tendência de ter um mais forte. Me conta aqui nos comentários se você é uma pessoa mais visual ou se você é uma pessoa mais auditiva. Você gosta de visualizar as coisas ou você prefere escutar? Então, como que funciona? Eu vou explicar sobre as canetinhas. Cada cor significa uma coisa. Então, o roxo é tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. A gente fala os warnings, que são os avisos, coisas que você não deve fazer. O rosa, no caso, é o que você deve fazer. São os conselhos bíblicos ou até mesmo mandamentos que o Senhor diz. São os imperativos da Bíblia. Já o laranja são as promessas, tudo aquilo que o Senhor diz que vai acontecer, ou na Bíblia em geral, que diz que irá acontecer. O condicional, né? Se, no caso, você obedecer, isso irá acontecer. Por exemplo, com os 10 mandamentos. Honre seu pai e sua mãe, eu iria colocar em rosa, porque é um mandamento, é algo que nós devemos fazer, é não só uma sugestão, né? É um mandamento mesmo, e porque os seus dias se prolongarão nessa terra, que é a promessa que vem logo em seguida, que é uma consequência daquela ação positiva, uma promessa. Até mesmo coisas que, por exemplo, a vinda de Jesus também é uma promessa. Não tem uma condição, né, como nos mandamentos, mas também se enquadra nesse caso de algo futuro que Deus promete, que é falado que realmente vai acontecer. Agora, o azul é o que eu menos uso, assim, porque eu geralmente acabo destacando o versículo todo em roxo, mas às vezes eu uso também, que são as consequências do pecado. É o negativo que vem com as consequências. É como se fosse o rosa, que é o positivo, que são as coisas que nós devemos fazer, vem com as consequências das promessas. O roxo vem com as consequências do pecado, do erro, daquilo que não deve ser feito. Então, esses dois geralmente vêm juntos, num versículo ou num parágrafo da Bíblia. E por fim, temos essas 2 outras cores aqui. O verde, sinceramente, é o que eu mais uso, porque o verde ele fala sobre fatos e verdades bíblicas. Na Bíblia inteira você vai ver muitos fatos, tipo, isso aconteceu quando Jesus foi para tal lugar. Isso é um fato, um acontecimento histórico. Ou alguma verdade bíblica que Paulo diz nas cartas. Eu tô, principalmente nesse momento, eu tô lendo o Novo Testamento, então tem muitas coisas que Paulo fala sobre comportamento, sobre coisas em geral, verdades bíblicas em geral. Então eu uso muito verde. É quase que tipo assim, quando eu não sei qual usar, eu uso verde. Essa que é a verdade. Por fim, tem o amarelo, que são palavras de Deus. Então, tudo que Jesus disse tal coisa, ou Deus falou tal coisa, não que eu tenho que grifar em amarelo, pode ser que Deus falou algo e é uma promessa. Aí eu vou lá e grifo em laranja, mas de forma geral, tudo aquilo que Deus falou, ou também outra coisa que eu gosto de grifar com o amarelo é quando fala de Jesus, por exemplo, no Novo Testamento, que é o que eu tô mais focada nesse momento,
Paulo cita Jesus diversas formas, falando do caráter de Jesus. Então, sempre que fala de Jesus também, eu gosto de grifar em amarelo, porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Então, tudo que é palavra de Deus ou falando o tema de Jesus, eu grifo de amarelo e assim eu consigo visualizar bem certinho. Então, fica mais ou menos algo assim. Não sei se você consegue ver, mas tem muito verde aqui, de longe, assim, você tá vendo, tem muito verde, tem alguns post-its também. Agora eu vou falar sobre o post-it. Post-it, eu particularmente, como a Bíblia é bilíngue, a gente tem o lado em português e o lado em inglês, eu foco, obviamente, os meus estudos no lado em inglês. Então, no lado que tem o português, eu acabo deixando para post-it e também para checar informações. Eu leio um versículo, eu não entendi muito bem aquele versículo em inglês, eu vou e checo ele em português. Se você está começando a ler a Bíblia, é obviamente que o português vai ser de extrema importância. Você vai ter que ler os dois o tempo inteiro, porque é muita novidade. No meu caso, eu uso apenas para checar algumas informações. Quando a gente lê em idiomas diferentes, a gente absorve ainda mais. Eu vejo muito que a versão em inglês, por mais que é a mesma, as duas versões são NVI, tem algumas diferenças. Então, você lê em inglês, você tem um insight, você lê em português, você tem outro insight. O que eu coloco nas laterais, então, da minha Bíblia, na parte onde tem o português? Como não tem espaço para anotar, eu acabo colocando nessa parte mesmo. Eu coloco os versículos que mais me chamam a atenção. Por exemplo, eu quero grifar, eu já grifei com o highlighter, mas às vezes eu quero grifar ainda mais, um versículo que me chamou muita atenção. Eu gosto de escrever no post-it o versículo e colar, para quando eu abrir minha Bíblia eu dar de cara com ele. Ou algumas observações também sobre aquilo que está sendo falado naquele texto, um insight meu, eu escrevo também. Ou também, outra coisa que eu faço, que eu coloco nos post-its, são um glossário. Português e inglês, as palavras que mais me chamaram a atenção naquele texto. Então eu vou escrevendo inglês, português, para eu poder também, quando abrir minha Bíblia, bater o olho e dar aquela revisada naquelas palavras específicas que para mim foram diferentes. Então é isso que eu anoto nos post-its na lateral, na parte em português. Outra coisa que eu gosto de fazer nesse post-it maior é colocar informações sobre o livro bíblico. Isso é uma outra coisa que eu tenho feito. Então, eu tô lendo Efésios, exemplo. Eu vou buscar na internet o contexto de Efésios na época. Quais são as principais informações que eu devo saber sobre essa carta? O contexto histórico, os temas mais abordados na carta. Então, às vezes eu escrevo num post-it maior e também colo aqui na lateral da minha Bíblia. E por fim, eu gosto de grifar. Eu pego uma caneta normal, uma caneta preta ou azul e eu grifo, eu circulo as palavras novas que eu tô aprendendo. Ou eu underline, que eu sublinho também os versículos que me chamam mais atenção. Então, além do highlighter, ainda tem alguns grifos e riscos meus, porque eu gosto de visualizar melhor dessa forma. Eu anoto na Bíblia também, coloco algumas setinhas, mas isso é algo meu e que você pode estudar da forma com que você mais se sente melhor. Como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de visualizar. Gente, sobre a minha Bíblia, é isso, meu estudo bíblico se baseia nessas cores, nessas temáticas, é desse formato que eu faço. Eu gosto também de colocar esses, como é que é o nome disso aqui? Não faço ideia. Esses marcadores de página, como se fosse. Então, eu separo aqui os livros. Eu mesma comprei dessa forma aqui na internet, os marcadores, e fui colocando um a um para eu conseguir abrir com mais facilidade. Separei também por cores, mas para ficar bonitinho mesmo. Por exemplo, os livros que são dos profetas, os livros de sabedoria, as cartas, os evangelhos, tudo meio que separadinho por cor, mas só para ficar bonito, para eu visualizar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, você aprendeu algo e se você vai usar alguma dessas técnicas que eu falei aqui. See you next video!